Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final do ano civil. Geralmente é muito costume e comum entre as pessoas, no início do ano, sempre fazer projetos para a sua vida, renovar votos de felicidades, desejar de fato um tempo novo. Isto é bom, é muito bom, porque pode ser que os desafios, as dificuldades, o trabalho, a luta cotidiana vá nos cansando durante a caminhada do ano. E quando chega ao final do ano, nosso desejo de fato é deixarmos para trás tudo aquilo que nos trouxe sofrimentos, desafios, dificuldades e reiniciarmos uma caminhada. Mas é preciso compreendermos, amados irmãos e irmãs, que novos desafios virão, novas dificuldades, novas lutas, porque assim é a nossa vida. A nossa condição humana nos permite viver na felicidade, na alegria, mas também termos momentos de tristezas. Nos permite conquistas, mas também nos permite fracassos e derrotas. O mais importante de tudo é nós estarmos atentos que em todos os momentos da nossa vida, e assim nós pedimos a Deus, que no próximo ano que inicia, nós tenhamos fé o suficiente para permanecermos fiéis a Deus, confiantes de que Ele está ao nosso lado, nas lutas, nas conquistas.
nas alegrias, nas tristezas, porque Ele não nos abandona nunca. Ele sempre permanece conosco. E é Ele que nos fortalece para bem vivermos mais um ano de vida. Espero que todos nós cheguemos até 31 de dezembro de 2023, né? Mas pode ser que não. E se não chegarmos, o mais importante é termos vivido bem cada dia de nossa vida. Cada dia de nossa vida. O Cristo veio para os seus. Deus veio para os seus, como a luz a iluminar aqueles que estavam nas trevas. O evangelista João vai dizer que eles não reconheceram. Deus nos livra de não reconhecer a ação de Cristo em nossa vida. Deus nos livra de preferirmos os caminhos das trevas a deixar que a luz de Deus oriente nossa vida. É preciso estarmos atentos, pedindo a Deus que ilumine nossos passos neste novo ano. Que ilumine o nosso coração com a sua luz, para que nós sejamos sensíveis àqueles que necessitam da nossa luz, do nosso amor, da nossa compaixão, aqueles que necessitam da nossa misericórdia. É preciso reconhecermos e acolhermos em nós a luz de Deus, porque quando eles não a acolheram, perderam a oportunidade de fato, tornarem-se filhos de Deus. Porque quando nós fechamos o nosso coração à ação de Deus, nós recusamos sua paternidade a nós. Ele deseja nos iluminar, Ele deseja orientar nossa vida, mas se fechamos o nosso coração a esta graça salvadora, somos nós que impedimos que Ele faça o bem por nós. E muitas vezes chegamos a dizer que parece que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona, Deus não abandona ninguém. Nós é que nos afastamos dele. Quantas vezes, quando discutimos com um irmão, com uma irmã, nós nos afastamos dele. Alguns ainda dizem assim, não quero nem ver mais, né? Me lembro no tempo de seminário, 2 colegas nossos brigaram no futebol, que lá a gente chamava de ranca, e na hora do almoço o padre reitor chamou os dois e disse assim, olha, vocês façam as pazes. Aí um disse assim, tá bom, eu perdoo, mas ele para lá e eu para cá, né? Então assim, às vezes nós não queremos nem ver a Deus. Diante dos sofrimentos, diante das perdas, fechamos o nosso coração, né? Ele não nos abandona. Ele continua como aquele pai da parábola bonita e profunda que Cristo nos apresenta do filho pródigo, sempre nos esperando voltar, sempre nos aguardando, com um abraço carinhoso e deseja revestir-nos da sua graça, dando-nos túnica nova, revestir-nos da graça dele. E ele diz, mas a todos aqueles que receberam esta luz, Deus deu-lhes a capacidade de tornarem seus filhos, porque não nasceram nem da carne, nem da vontade do ser humano, mas nasceram da vontade do próprio Deus. Amados irmãos e irmãs, é preciso nós nascermos da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? De sermos verdadeiramente seus filhos. E como nós nos tornamos filhos de Deus? Acolhendo em nossa vida aquilo que Ele nos propõe, vivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, procurando fazer o bem, em resumo, evitando os caminhos do mal. Porque a partir daí que a luz de Deus brilha em nós e, de fato, nós vamos nos tornando cada vez mais continuadores desta luz na vida dos irmãos. É preciso iluminarmos a vida dos outros e não julgarmos o outro no caminho das trevas. Não abandonar o outro no caminho da treva. Porque a treva ela nos impede de ver adiante, de enxergar ao nosso redor.
E quando Deus ilumina a nossa vida, nós somos capazes de enxergar para além deste mundo. Somos capazes de ver para além do nosso espaço tão limitado, tão pequeno. Nós somos capazes de ver para além das coisas que são passageiras. E é isso que nós devemos ensinar aos outros. Sermos continuadores desta luz, ensinando os nossos irmãos a perceberem que, de fato, nós não acabamos aqui. Que, de fato, a nossa vida não se resume a este espaço físico e pequeno que, às vezes, é a nossa casa, nossa cidade, nosso bairro. Que a nossa vida não se resume nas nossas coisas meramente materiais. Que a nossa vida é muito mais do que tudo isto. Esses dias nós fomos assistindo a situação em que foi vivendo o Papa Bento XVI. E ele dizia que não caminhava e não via a morte como fim, mas como a oportunidade de um encontro. E de fato é isto. Nós que cremos na ressurreição, nós que cremos nesta luz que brilha para nós, de fato, não cremos que tudo termina por aqui. A pessoa que acredita que tudo termina por aqui, no dia de hoje começa a ficar desesperado e angustiado quando faz um balanço e vê que não conquistou tudo o que queria, não é assim? Aí fica naquela cara triste, né? E aí faz mais promessa para o próximo ano. Ano que vem, se Deus quiser, Deus quer a todo momento que a gente tenha vida plena, né? Vida plena, mas que a gente de fato acredite que Ele está ao nosso lado. A plenitude da vida, meus irmãos, não consiste simplesmente em ter coisas, não consiste em acumular sabedoria, não consiste em acumular diplomas, não. A plenitude da vida não consiste em você simplesmente ter poder em sua mão. A plenitude da vida não consiste em você viver o prazer de forma desenfreada, a ponto de dizer, eu quero ser feliz. Não, não. A plenitude da vida está para além disso tudo, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. A plenitude da vida está em acolhermos e vivermos a graça de Deus, a graça santificante, que nos transforma, que nos faz sermos luzes, a iluminar a vida dos irmãos com o nosso testemunho de fé. São nossas ações que revelam aquilo que cremos. São nossas ações que revelam aquilo que acreditamos. Nós cremos que, de fato, para além desta vida, Deus nos aguarda. Nós cremos que, de fato, teremos o nosso encontro definitivo com Ele. O Papa Bento vai nos ensinando isto, a crermos que, de fato, a hora deste encontro, ela tem que ser aguardada na serenidade, na tranquilidade, no amor a Deus. Todos nós temos a hora de vir a este mundo, né? E todos nós temos o nosso momento de voltar para Deus. Esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui não pode ser estéril, não pode ser um tempo infrutuoso, né? Ao contrário, tem que ser um tempo em que nós possamos deixar a nossa marca. Marca que transforme as realidades onde vivemos em lugares onde Deus se faça presente. Marca do amor de Jesus Cristo. Marca da luz de Deus. É preciso nós vivermos bem cada dia da nossa vida. Porque o mais importante, meus irmãos, não é o quanto se vive, é como se vive. Porque se fosse o quanto se vive, nós não teríamos santos tão novos como temos. Mas como viveram, viveram na santidade. E a igreja reconhece.
Tantos que, tão novos, partiram para junto do Pai, mas souberam viver a vida na graça de Deus. Então, que nós possamos aprender com todos esses que são testemunhos para nós, a também vivermos nossa vida na graça e no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.